Fala galera, bom dia, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Para você que está acordando agora, para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos à nossa live Cafeína Devocional. É sempre um prazer. E hoje a gente vai falar de recomeço, nova história. Mas para toda nova história é necessário uma nova postura. Então, para você que acordou cedo, nesse sábado, está pegando aí juntando suas coisas para ir trabalhar. Muito cedo, rapaz. Não, pô, isso daí é muito cedo para quem acorda tarde, né? Para quem acorda cedo, isso daqui já tá tarde, inclusive. Nossa live é às 6, 7h30. Chega junto, bom dia a todos e a todas. Sempre um prazer. Que você faça um excepcional sábado, um grande final de semana. Que Deus ele abençoe a sua vida, a vida da sua família. E que você tenha um tempo de qualidade aqui conosco, nesses minutos que nós temos aqui pela frente. A todos que estão aí, sejam bem-vindos, chega mais e vamos começar. Bom, eu acredito que todo ser humano, todos os homens e mulheres, todas as pessoas que aqui estão, em algum momento da vida pensaram ou sentiram a necessidade de recomeçar. Erros de rota, percursos interrompidos, relacionamentos terminados, separações, demissões, fracassos pessoais. Sempre que a vida não vai em torno daquilo que você quer ou daquilo que você espera, existem naturalmente aí duas posturas: a desistência e a insistência. Aqueles que desistem, desistem também porque querem recomeçar. Desistem não apenas porque não querem mais nada, mas porque precisam de fôlego para tentar recuperar o seu ânimo e ajustar as suas escolhas, ajustar as saídas da vida. E aqueles que resistem, resistem porque também querem começar. Então o recomeço é um desejo natural que todas as pessoas já tiveram e desfrutaram pelo menos uma vez na vida. O recomeço no relacionamento, o recomeço numa academia, o recomeço dentro de um investimento, o recomeço na vida pessoal, recomeço na jornada com Deus. Então, a partir do momento que você enxerga o recomeço como uma necessidade, é preciso que você entenda os princípios do recomeçar. Então, para você que está aqui e quer recomeçar na sua vida, no seu relacionamento, nos seus negócios, é preciso que você entenda que a palavra fala sobre recomeço. E Jesus ele nos dá uma aula magna sobre o recomeço. Essa aula está em alguns evangelhos, 3 evangelhos, por assim dizer, Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou ler aqui em Marcos capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Eu quero trazer para você o princípio do recomeço, para que essa retomada na tua vida seja de sucesso, para que você possa ter resultados e que você não confunda o recomeço com a recaída, que inclusive é uma das aulas que nós já fizemos aqui. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, para você que quer acompanhar, e eu vou ler especificamente aqui o 21 e o 22, que diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e o buraco fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres velhos e perde-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Para a galera que está aqui, eu vou ler na tradução linguagem de hoje, para você ficar um pouco mais perto dessa palavra, tá? Ninguém usa o retalho de um pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o seu buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres vão se arrebentar
e o vinho vai se perder, e os odres ficarão estragados. Por isso, vinho novo é posto em odres novos. Escreve aí nos comentários, vinho novo. Isso. Vinho novo. Escreve aí nos comentários. Vinho novo. Bulhões, o que é o vinho novo? Todas as vezes que falamos sobre vinho, nós estamos falando sobre essência. Estamos falando sobre conteúdo. Estamos falando sobre alegrias. Estamos falando sobre algo que é inserido dentro de um contexto. O vinho novo é a essência de todos aqueles que buscam recomeçar. Quando o relacionamento entra em crise e você pensa em terminar, o que você deseja é que o relacionamento ele volte a ser o que era. Ele volte a ser aquele vinho saboroso, doce, aquele vinho fresco, aquela essência de antes. Não por acaso, converse com alguém que está pensando em terminar. E essa pessoa que quer voltar, ela sempre fala, eu queria que as coisas fossem como eram no começo. Porque no começo o disco não estava arriscado. No começo não havia marcas do tempo. No começo havia um encanto, no começo havia uma paixão. No começo não haviam os traumas que sucederam essa história. Então eu entendo naturalmente quando as pessoas dizem que querem recomeçar e querem voltar a ser aquilo que era, elas estão falando, eu quero uma nova chance. Eu quero viver algo diferente, mas eu queria que as coisas que passaram de ruim e que amargaram essa relação e que trouxeram para a minha própria vida uma atmosfera de arrependimento passassem. Eu gostaria de ter uma nova chance. Então, Jesus ele reúne os discípulos e dentro de um contexto religioso ele ensina um princípio poderoso para você que quer recomeçar. E ele fala, ninguém vai colocar vinho novo em um odre velho. Porque não adianta recomeçar. Não adianta uma nova história. Não adianta uma nova chance. Se você insiste em usar o mesmo roteiro. Se você quer arriscar nos mesmos personagens. Se você deseja manter os mesmos hábitos. Porque se você quer uma nova história frequentando o mesmo ambiente, se você quer um novo relacionamento com a mesma postura, se você quer uma nova vida com os mesmos hábitos, logo, logo a sua motivação ela vai acabar. Logo, logo esses hábitos vão engolir o seu recomeço. Logo, os comportamentos, a culpa, as antigas discussões vão estragar a oportunidade que você teve de criar uma nova história. E por isso, antes de você buscar um recomeço, você precisa de uma nova postura. Você precisa de um novo ambiente. Você precisa de novos hábitos, novas decisões. Porque não tem como. Bulhões, essa palavra odre, vinho, está um pouco distante aqui do meu simbólico, então tá tudo bem. Vamos supor que você esteja caminhando em uma jornada e você pega uma garrafa e coloca água. E você vai bebendo essa água ao longo do tempo. Só que por um descuido, uma desatenção, uma fatalidade, essa garrafa fica suja. E aí você não limpa ela. Você pode colocar a água que for, a mais cristalina. No momento em que ela tocar a garrafa, ela ficará contaminada. E, portanto, toda a água que você beber através daquela garrafa estará contaminada. E isso significa que não adianta você buscar nova essência, não adianta você buscar só motivação, não adianta você só buscar motivos para recomeçar, se a sua garrafa, se o odre, se o hábito, se a sua postura ela está contaminada, é preciso mudar a postura. Não há recomeço sem reconciliação. E até é curioso escutar algumas pessoas falando sobre isso. Bulhões, eu quero recomeçar, só que eu não perdoei. Eu quero dar uma nova chance, mas eu ainda me sinto culpada. Eu quero tentar de novo, mas eu não confio mais. Então você está falando, eu quero um novo vinho, eu quero um nova... Mas o ambiente está quebrado. E aí Jesus ele vai dizer o seguinte, você tem que colocar um vinho novo em odres novos. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer,
que uma nova história exige uma nova postura. Não espere que algo fantasioso ou fantástico acontecerá para que você mude a sua vida. Porque as maiorias das coisas que acontecem de maneira repentina são ruins. São desafios, são problemas, são desafios, dilemas, entraves, guerras, batalhas. Dificilmente você estará sentado e vai cair um Pix de $1 milhão de dólares na sua conta. Dificilmente você estará sozinho e alguém vai aparecer e vai dizer, eu vou te ajudar, eu vou colocar em você um investimento, eu vou tentar. Não. As pessoas mudam as suas vidas para que essa vida mude as pessoas. Faz sentido para você que está escutando? Se faz sentido, você vai escrever aqui nos comentários. Total. Escreve aqui, total. Isso. Uma nova história exigirá de você uma nova postura. E essa nova postura vem daquilo que nós chamamos de metanoia. Romanos 12:2. Uma mudança de mentalidade. Dentro dessa mudança de mentalidade existe um componente crucial, que aqui, para a nossa comunidade, nós chamamos de queimar os barcos. E o que são queimar os barcos, Bulhões? Queimar os barcos era uma postura que os generais adotavam dos vikings mediante uma batalha. Quando se viam em desvantagem, eles queimavam os barcos que dava oportunidade para fugir e enfrentavam a batalha de peito aberto até as últimas consequências. E aqui é que está o segredo da vida. Você quer ter sucesso no seu relacionamento, no teu negócio, na tua vida com Deus, no teu estudo, no teu projeto, nos teus sonhos, você tem que queimar os barcos. E os barcos são distrações, são gatilhos que levam você ao passado, são gatilhos que levam você às recaídas, às discussões, aos vícios. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida, que isso mudou completamente o meu raciocínio, a minha postura e as minhas estratégias. Quando o diabo ele não conseguir parar você, ele vai tentar te distrair. Durante a primeira era da igreja, o adversário ele tentou destruir a igreja, queimando, perseguindo, executando. E o que aconteceu? A igreja cresceu. E se tornou a potência que Jesus havia prometido. Só que, a partir do momento que ele muda a estratégia, muda também a manipulação, porque agora não há a perseguição declarada. Embora exista, assim, algumas perseguições, como eu posso dizer, subentendidas e outras muito mais claras do que você está vendo. Mas a estratégia é dispersar, é distrair, é envolver. E quando eu falo de distração, eu estou falando de tudo aquilo que você coloca na frente das coisas que você deveria colocar como prioridade. Vou dar um exemplo aqui para você. Você já checou qual que é o tempo de uso do teu celular? Quanto tempo por dia você fica em rede social? Vamos supor que você fique 4 horas por dia em rede social. Exemplo. Se você usasse essas 4 horas para ler um livro por dia, onde você estaria agora? Se você usasse essas 4 horas para aprender um novo idioma, quantas línguas você já teria dominado? Se você usasse essas 4 horas para fazer atividade física, qual seria o teu shape nesse momento? Teu corpo? Meu amigo, se você usasse 4 horas da tua vida para aprender sobre negócio, para aprender sobre investimento, para aprender sobre empreendedorismo, você, na minha humilde opinião, já estaria multimilionário. Eu tenho certeza disso. Só que você usa isso vendo vídeos e o grupo do WhatsApp e checando fofoca e vendo stories e consumindo um monte de porcaria que não tem te levado a nada, a não ser crise de depressão, autocomparação,
medo do julgamento, regulação de ansiedade. E aí você vai percebendo que, opa, então quer dizer que o mundo não é tão injusto assim. Eu recebo um tempo, eu recebo horas, só que essas horas estão sendo drenadas e essas horas que eu estou tendo drenadas eu estou perdendo, porque você não tem nenhuma vantagem. Porque é diferente, você entrou, assistiu uma live, viu um vídeo, curtiu um comentário, se conectou com alguém e foi viver. Mas não, as pessoas começaram a se tornar escravas das redes sociais. As pessoas começaram a ser presos da internet e eu já inclusive passei por isso. Lembro um dia que eu estava em um momento bem difícil e aí o que acontece? Desafio regulador de ansiedade, você busca uma fuga. E eu comecei a ver vídeo. E aí eu vi. Chegou uma hora que me deu uma dor no olho e quando eu percebi eu estava há 1 hora vendo vídeos. E se você me perguntar para mim, Bulhões, o que você viu? Futebol, cachorrinho fofinho, um coelho comendo um morango. E o que se impacta na minha vida? O que isso agrega? O que isso cresce? O que isso constrói? O que isso implica de positivo? Qual que é a vantagem que isso me traz? Nenhuma. Então talvez o problema não seja só a procrastinação. O problema seja exatamente a maneira que você tem lidado com a tua ansiedade, que tem levado você a procrastinar. Vinho novo, odres novos. Um novo amor, uma nova mentalidade. Um recomeço é reconciliação. Então não desiste não. Não é que você é fraco, nem que você seja burro, muito menos que você não tenha nascido para isso. É que o seu método não está funcionando. E essa aqui é a realidade. Se o seu método não está funcionando, aí você tem algumas opções. A primeira é desistir, a segunda é mudar o método. E o que você precisa fazer? Mudar o método. Não é uma tragédia, um bicho de 7 cabeças. Meninas, como é que eu vou mudar o método? Então pega papel, caneta e vem comigo. Primeira coisa que você muda para mudar tudo é a mentalidade. E eu sei que você já deve ter escutado isso algumas vezes. Não sei se alguém ainda te explicou. Se não explicou, vou te explicar. A sua mentalidade, o seu mindset, modelo mental é a forma como você está acostumado a pensar, sentir e reagir. Ponto. Portanto, vamos supor que você seja uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez. O que é uma mentalidade de escassez? É ranzinza, não investe, não desfruta, não desenvolve, não cresce, não investe em si próprio, está acostumado ali sempre com as mesmas coisas, e aí cai R$1 milhão na tua conta. E aí você pensa, pô, resolvi minha vida, vou pagar minhas contas, vou comprar uma casa, vou comprar um carrinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Em pelo menos 1 ano você perdeu todo o dinheiro. É por quê, Bulhões? Porque você recebeu o dinheiro, mas você não adquiriu a mentalidade. Entendeu? Então a pessoa que ganha 1.000 e torra os 1.000, quando ganha 10, vai torrar 10,5. Aí a pessoa que torra os 10,5, quando ganha 100, vai torrar quase 200. Por quê? Porque a maneira como ela lida com o dinheiro é o grande problema. Não é o dinheiro em si. A mentalidade dela em relação aos recursos precisa mudar. E não especificamente o quanto ela ganha. Afinal, quando ela muda a forma dela em relação ao dinheiro, quanto ela ganha muda automaticamente e progressivamente. É relacionamento. Um relacionamento ruim, 1, 2, 3, 4 relacionamento ruim. Ah, Bulhões, eu acho que é só esses homens que não prestam. Aí encontra um homem bom. Aí quando encontra um homem bom, sabota a relação. Aí quando encontra uma boa mulher, deixa a mulher embora. É por quê? Porque embora você tenha uma novidade, vinho novo, o outro é velho, a mentalidade é antiga. Mentalidade. Como é que eu mudo a mentalidade, Bulhões? Experiências.
conhecimentos e atitudes novas. Então aqui eu faço uma dica para você. Experimenta a partir de hoje fazer uma dieta de rede social. O que seria uma dieta de rede social? Você vai no seu Instagram, não, você vai lá nas configurações do seu celular e você vai procurar nas configurações tempo de uso. Quando você acessar tempo de uso, você vai verificar quanto tempo você está consumindo de internet por dia. Você vai ver quanto tempo você está consumindo de internet, e esse tempo de internet que você está consumindo por dia, você vai ver, opa, peraí, cara, não, tá errado. Você vai ajustar ali em tempo de uso limites. E você vai colocar um limite no teu tempo de uso. Tu pode colocar 2 horas. Porque 2 horas é o tempo de live que a gente faz. 1 hora aqui, 1 hora à noite. E a partir desse momento, você vai usar o teu tempo livre assistindo aulas. Você vai usar o teu tempo livre visitando um parque. Você vai usar o teu tempo livre conversando com alguém olho nos olhos, sem pegar a porcaria do seu celular na mão. Você fará uma atividade física. Você vai ler a palavra. Você vai desfrutar de um bom livro. Por quê? Porque você precisa entender que a vida real é essa aqui, ó. Tu tá achando que a vida real é essa aqui, ó. Primeiro dia vai ser o desafio. Segundo dia, mais desafio. Terceiro dia, chato. Quarto dia, você já vai estar melhor. Você vai olhar para o céu, o céu vai estar azul. Loucura. Por quê? Porque você começou a reajustar o seu sistema de recompensa. As suas vias dopaminérgicas, a química cerebral, seus neurotransmissores responsáveis, inclusive, pela tua motivação, estão sendo ajustados. Você está reposicionando aquilo que de fato te dá motivação. E aí, a princípio, você vai se sentir alegre. Logo em seguida, você se sentirá mais autoconfiante. Por quê? Porque é um treino. Treinar é assim. Se você nunca treinou, quando começa a treinar, como é que é a primeira semana? O corpo fica dolorido. Você não consegue agachar, não consegue abaixar, não consegue levantar o braço. O corpo fica dando espasmos. É assim. Terceira semana, continuou treinando, já melhora. 1 mês você está treinando, já está lindo. Você consegue pegar cargas pesadas, vai incomodar um pouquinho, mas depois você já está bom de novo. Por quê? Porque você pegou o ritmo. A partir do momento que você consegue imprimir ritmo naquilo que você faz, você consegue manter a motivação. E como é que eu consigo fazer para permanecer nesse ritmo, bulhões? Aí vem o poder da disciplina. E o poder da disciplina é não dar desculpa. Vou te contar uma coisa que me ajudou, uma virada de chave para eu treinar todo dia. Não racionalizar o treino. Então, se você tem um compromisso que você quer fazer todo dia e por longo tempo, não racionalize. Exemplo, não fica pensando. Ah, hoje eu vou, mas está frio, hoje eu vou, mas é perna, hoje eu vou, mas eu não tenho roupa, hoje eu vou. Deu horário? Vai. Não pensa. Quando você chegar na academia, você decide pensar. Vai. Porque para você começar a construir um hábito, você precisa de pelo menos 21 dias para conseguir sintetizar o hábito até 6 meses. Então, muitos de vocês que estão me assistindo aqui, talvez nesse momento você acredite que você está muito distante de viver aquilo que você sonha. Porém, de maneira muito prática, você está 6 meses de viver aquilo que você sonha. Você quer ser um influenciador? Então cria 6 meses de conteúdo. Faz 6 meses, pelo menos uma live por dia. Faz 6 meses de gravação, faz 6 meses de posicionamento, faz 6 meses criando comunidade. Você vai conseguir. Ah, Bulhões, eu quero ter mais dinheiro, então invista 6 meses. Durante 6 meses você vai estudar sobre finanças, você vai pegar papel e caneta e vai baixar limpo todas as suas pendências financeiras. Durante esses 6 meses você vai buscar pelo menos 3 fontes de renda e sem ficar criando desculpinha. Ah, é desconfortável. É claro que é, só que é muito mais desconfortável não ter dinheiro. Só que como implantaram na tua cabeça um drive mental de que você não consegue aprender ou de que aprender é difícil, aí você fala, ah, mas eu não vou conseguir. É claro que vai, faz 6 meses. Ele não colocou, quer emagrecer. Faz 6 meses. 6 meses você vai fazer o seguinte, treino pelo menos 5 vezes por semana. Não precisa ser um treino pesado no início não, porque
O treino pesado vem a partir do momento que você tem estrutura, inteligência e intensidade. Aí beleza. Mas você vai arrebentar. Mas ó, treina pelo menos 5 vezes na semana. Se hidrata. Pelo menos de 3 a 4 litros de água. Não beba menos do que 3 litros de água. Ponto. Terceiro, ajusta a tua alimentação. Ah, Bulhões, eu tenho que passar fome? Não, amigo. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar tudo aquilo que era doce, gordura, processados, tira da tua vida, certo? Coloca ali uma refeição livre na semana, não é o dia do lixo, é uma refeição livre na semana, que você vai conseguir comer o que você quiser. Só que ao longo da semana você vai fazer o seguinte, você vai tomar um café da manhã com pão, ovos, frutas, coloca proteína. Aí o seu almoço, não coloca assim, açúcar no café, deixa de colocar isso. Ah, Bulhões, mas não consigo. Toma café expresso que você supera. E aí faz isso durante 6 meses, você vai ficar irreconhecível. Porque uma nova postura, ela traz à tona o merecimento da nova versão. O desejo da nova versão é uma fantasia sem uma nova postura. E se comprometa a alimentar essa nova mentalidade, consumindo conteúdos de transformação. Esse é o ponto. A partir do momento que essa chave virar na tua vida, você vai desfrutar uma vida diferente. E eu garanto a você que através disso, você vai ter sucesso. Às vezes é questão de querer e de ter disciplina consigo própria. Exatamente. Disciplina é treino. Tem que treinar. A partir do momento que você treina, aí você consegue ter sucesso, porque você vai se tornando mais forte. Porque o treino ele tem essa capacidade. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para minha filha. Minha filha, vocês acham... Você fala assim, Bulhões, quem é a pessoa que você mais treina? São os alunos da plataforma? A gente tem mais de 10 mil alunos. Não são vocês. É minha filha. Porque tudo que minha filha está fazendo, eu estou botando o código nela ali, ó. Crenças. Então ela queria pular aqui onde a gente mora, tem a nossa casa, uma sacada e a escada. E a escada não é tão grande assim, para quem é grande. E ela começou a pular do primeiro andar. E eu falei, vai lá, você consegue. E ela queria pular do maior degrau. Porque quando meu sobrinho vem aqui, ele pulava. E aí eu caraca, será que ela consegue? Mas eu não falei pra ela, porque se eu tô em dúvida em relação a alguém, eu não falo pra essa pessoa. Aí eu vi um vídeo de um pai fazendo a mesma coisa com a filhinha. Filhinha, você vai conseguir, se concentra, pensa no chão, pisa no chão, vai dar certo. E a minha pequenininha, 2 anos, pô. Eu falei, não, eu vou fazer e vai dar certo. Aí, filha, se concentra, pensa ali, você vai conseguir, cai sentadinha, ela, bum, pulou, conseguiu. Aí eu falo, toda vez que ela desenvolve uma habilidade, eu falo pra ela, tudo aquilo que você faz, muitas vezes, você se torna especialista. Minha filha tem 3 aninhos. Andar de bicicleta, fazer um desenho. Agora ela desenha melhor, anda melhor de bicicleta, pula. Você é a mesma criança, só que o problema é que quando você foi uma criança, talvez seus pais, seus pares, ou alguém, ou não sei, tem um ambiente, começou a te bloquear, começou a dar risada de você, começou a tirar sarro, começou a bloquear o teu processo de aprendizagem. E aí agora você acha que é difícil. Pô, você é super inteligente, mas tem dificuldade de aprender. Você é super talentoso, mas tem dificuldade de executar as coisas que você faz. Então começa a focar naquilo que você pode controlar. Vinho novo se coloca em odres novos. E se você precisa de ajuda, eu ofereço a minha comunidade, a nossa plataforma de inteligência emocional. Para você acessar e conhecer, basta você clicar lá no link da minha biografia e eu terei todo o prazer de poder ajudar você a construir a sua melhor versão. A todos vocês eu desejo um excelente sábado, um grande dia e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até mais tarde.